Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo vamos abordar 10 nomes que passaram no comando técnico do Palmeiras e acabaram não conquistando nenhum título. Todos eles foram campeões em outros clubes, mas no Verdão deixaram muito a desejar. Tele Santana. Ele chegou ao Palmeiras em fevereiro de 1979 com um desafio árduo. Renovar um elenco que ainda sentia o luto pela aposentadoria de Ademir da Guia e o vice-campeonato brasileiro de 1978. No comando de um time de garotos e liderado tecnicamente por Jorge Mendonça, Tele implementou um futebol ofensivo e envolvente. O ápice dessa fase ocorreu em 9 de dezembro de 1979, quando o Verdão aplicou uma goleada histórica de 4-1 sobre o Flamengo em pleno Maracanã. Embora tenha parado no fortíssimo Internacional de Falcão nas semifinais do Brasileiro, o desempenho do Palmeiras foi tão encantador que serviu de vitrine para Tele assumir a seleção brasileira em 1980. Sob seu comando, o Brasil exibiu um futebol bailarino nas Copas de 1982 e 1986, tornando-se referência mundial mesmo sem o título. Tele teve um segundo período no Palmeiras em 1990, mas, com um elenco limitado, a passagem foi curta e ele seguiu para o São Paulo, onde viveu sua era mais vitoriosa. Em 1996, sua saúde foi severamente abalada por uma isquemia cerebral. Mesmo assim, em um gesto de confiança em sua recuperação, a Cogestão Palmeiras Parmalat o contratou para a temporada de 1997. Tele chegou a participar do planejamento e de reuniões no clube, mas suas limitações físicas e de comunicação impediram que ele assumisse o time à beira do gramado pela terceira vez. Tele deixou um legado de disciplina e estética que transformou o futebol brasileiro. Ele faleceu em 2006, aos 75 anos, deixando saudades em todas as torcidas que privilegiaram o bom futebol. No total, Tele dirigiu o Palmeiras em 97 jogos, somando 51 vitórias, 26 empates e 20 derrotas, com aproveitamento de 61,5%. Sob seu comando, o Verdão marcou 161 gols. Além do São Paulo, Tele também foi campeão pelo Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio, Al-Ahly da Arábia Saudita e Flamengo. Emerson Leão, uma das figuras mais emblemáticas da história do Palmeiras, multicampeão da segunda academia, Leão é o goleiro que mais defendeu o gol do Verdão, com 621 jogos. Logo após pendurar as luvas, Leão assumiu o comando técnico do Verdão em 1989. O trabalho foi consistente. Montou um time reformulado que ostentou uma invencibilidade de 4 meses no Paulistão. No entanto, o destino foi cruel naquele ano. Uma derrota isolada em Bragança Paulista custou a eliminação no estadual e tropeços na reta final do Brasileiro selaram sua saída, apesar de um retrospecto impressionante de apenas 5 derrotas em 43 jogos oficiais. Após passagens vitoriosas por rivais e pela seleção brasileira, Leão retornou ao Palmeiras em 2005. Mesmo com um elenco limitado em mãos, conseguiu a proeza de classificar o time para a Libertadores de 2006. Sua segunda passagem encerrou-se em abril de 2006, após uma goleada sofrida para o Figueirense. O estilo linha dura de Leão sempre foi sua marca registrada. Um dos episódios mais memoráveis de sua gestão foi a dispensa do Meia Neto em 1989, que acabou trocado por Ribamar do Corinthians, uma decisão que reverbera até hoje nas discussões entre torcedores. Leão é o 12º treinador com mais jogos pelo Palmeiras, 113, sendo 56 vitórias, 35 empates e 22 derrotas, com aproveitamento de 59,9%. Sob seu comando, o Verdão marcou 183 gols. Hoje, Leão permanece como um dos personagens mais influentes da história alviverde, representando uma era de rigor técnico e amor à camisa. Ele é o goleiro com maior número de vitórias pelo Verdão, 328, e o goleiro com mais jogos sem tomar gols na meta alviverde, 304. Infelizmente, como treinador ele não foi bem sucedido no Palmeiras. Ele conquistou títulos dirigindo o Sport, Shimizu Pulse e Verde Kawasaki do Japão, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo. O último clube que Leão treinou foi o São Caetano em 2012. Atualmente ele está com 76 anos de idade. Nelsinho Batista. Contratado após a saída de Paulo César Carpegiani.
Nelsinho Batista teve uma passagem marcante e polêmica pelo Palmeiras como treinador entre 1991 e 1992, marcando o início da era Parmalat no clube. Embora não tenha conquistado títulos durante esse período, sua gestão é lembrada por decisões drásticas de elenco. Em uma das medidas mais controversas da história do clube, Nelsinho barrou e afastou 4 jogadores importantes: o centroavante Evair, o meia Jorginho, além de Ivan e Andrei. A alegação era deficiência técnica. O afastamento teria ocorrido por picuinhas e desentendimentos com a comissão técnica, incluindo uma discussão acalorada entre Jorginho e o preparador físico Flávio Trevisão sobre a carga de treinos de Evair, que se recuperava de uma cirurgia. Nelsinho chegou ao clube em um momento de transição financeira com a chegada da multinacional Parmalat, que buscava profissionalizar o departamento de futebol e acabar com o jejum de títulos. Ele havia sido campeão brasileiro pelo Corinthians em 1990, título que o arquirrival nunca havia conquistado. Apesar da saída sem taças, Nelsinho participou da montagem da base do time, que viria a ser campeão paulista e brasileiro em 1993, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, após a reintegração de jogadores como Evair. No total, entre junho de 1990 e agosto de 1992, Nelsinho Batista dirigiu o Verdão em 82 jogos, somando 43 vitórias, 18 empates e 21 derrotas, com um aproveitamento total de 59,8%. Sob seu comando, Palmeiras marcou 100 gols. Uma de suas vitórias mais expressivas foi a goleada de 4-0 sobre o São Paulo no Morumbi em 8 de março de 1992 pelo Brasileirão. Detalhe: Evair marcou 2 gols nessa partida. Além do Corinthians, Nelsinho também foi campeão no Verde Kawasaki do Japão, Internacional, São Paulo, Goiás, Sport e Kashiwa Reysol do Japão. Seu primeiro título como treinador foi o Campeonato Paranaense em 1988 com o Atlético Paranaense. A título de curiosidade, seu filho, Eduardo Batista, também comandou o Palmeiras anos depois, em 2017. Celso Roth. Celso Roth teve uma única passagem pelo Palmeiras, que ocorreu durante março a outubro de 2001. Ele foi contratado para substituir Marco Aurélio, que havia pedido demissão devido à forte pressão. Sob seu comando, o time chegou à semifinal da Copa Libertadores de 2001, sendo eliminado pelo Boca Juniors nos pênaltis. No Campeonato Brasileiro, o treinador manteve a equipe no topo da tabela durante boa parte da competição. Ele foi demitido em 29 de outubro de 2001, após uma derrota por 2-1 para o Internacional no Parque Antártica. Na época, o Palmeiras ocupava a 5ª posição no Brasileirão, com 35 pontos. Roth era visto pela torcida e por parte da diretoria como um técnico retranqueiro e centralizador. Ele enfrentou grande resistência dos torcedores, sendo frequentemente chamado de burro nos jogos em casa. Sua passagem também foi marcada por críticas de atletas. Anos depois, o ex-meia Lopes, que foi artilheiro da Libertadores de 2001 sob o comando de Roth, declarou em entrevistas a veículos como a ESPN Brasil que o treinador não acrescentou em sua carreira e chegava a humilhá-lo. Após deixar o Palmeiras, Celso Roth foi anunciado pelo Santos no final de dezembro de 2001 para a temporada seguinte. No Palmeiras foram 48 jogos, sendo 25 vitórias, 10 empates e 13 derrotas, com aproveitamento total de 59%. O time marcou 88 gols. Celso Roth foi campeão no Internacional, no Grêmio e no Sport. O último clube que ele dirigiu foi o Juventude de Caxias do Sul entre outubro de 2022 e fevereiro de 2023. Levir Coupe. Levir Coupe teve uma passagem curta e marcante pelo Palmeiras em 2002, ano em que o clube foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história. O treinador descreveu esse período como um dos mais tristes de sua carreira de mais de 40 anos no futebol. Em sua biografia, intitulada Um Burro com Sorte, ele dedicou um capítulo exclusivo ao clube chamado O Pior dos Sentimentos, onde relembra a dor da queda. Levir assumiu o time em um momento conturbado e não conseguiu evitar o descenso, terminando o Brasileirão de 2002 na última colocação. Na época, houve um desentendimento público entre o técnico e o goleiro Marcos, que desfalcou o time em partidas decisivas devido a lesões, gerando críticas do treinador. Após o rebaixamento, Levir deixou o Palmeiras para assumir o Botafogo, mencionando anos depois que sentia ter cumprido uma dívida moral
ao ajudar o clube carioca. Apesar do episódio negativo com o Palmeiras, Levir Coupe é lembrado por grandes conquistas em outros rivais, como a Copa do Brasil de 1996 pelo Cruzeiro, vencendo justamente o Palmeiras na final, e títulos importantes pelo Atlético Mineiro. Também foi campeão no Criciúma, Paraná e São Paulo. Levir Coupe anunciou sua aposentadoria definitiva como treinador em 2019, encerrando uma carreira de quase 4 décadas. No total, entre setembro a novembro de 2002, ele dirigiu o Verdão em 18 jogos, somando 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, com aproveitamento total de 38,9%. Sob seu comando, o Palmeiras marcou 29 gols. Tite. Tite teve uma passagem curta e conturbada pelo Palmeiras em 2006. O treinador pediu demissão após conflitos com a diretoria, especificamente com o diretor Salvador Hugo Palaia, em um período de forte pressão da torcida. Assumiu em maio de 2006, após a saída de Marcelo Villar, com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento. Pediu demissão em setembro após ser mandado calar a boca por Palaia após uma derrota para o Santa Cruz, alegando quebra de confiança. Apesar da instabilidade, alguns jogadores relataram surpresa e lamento com sua saída. Tite comandou a equipe em apenas 20 jogos, com 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, somando 48% de aproveitamento. O Verdão marcou 32 gols sob seu comando. Ele foi campeão no Caxias do Sul, Grêmio, Internacional, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. Na seleção brasileira foi campeão da Copa América em 2019. Muricy Ramalho. Muricy Ramalho treinou o Palmeiras entre julho de 2009 e fevereiro de 2010. Ele foi contratado logo após deixar o São Paulo, onde havia conquistado o tricampeonato brasileiro consecutivo. Ele assumiu o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro de 2009. Sua contratação gerou grande expectativa de que ele repetiria o sucesso que teve no rival. Sob seu comando, o time abriu uma vantagem considerável na tabela, mas sofreu uma queda drástica de rendimento na reta final. O Palmeiras não apenas perdeu o título, como terminou o campeonato fora da zona de classificação para a Libertadores. O próprio Muricy e analistas citam o motivo da queda de rendimento, a falta de elenco para substituir jogadores-chave como Pierre, Cleiton Xavier e Maurício Ramos, que se lesionaram em momentos cruciais. Muricy foi demitido em 18 de fevereiro de 2010, após uma derrota por 4-1 para o São Caetano pelo Campeonato Paulista. Ao sair, declarou que faltava ousadia ao clube para investir e manter o nível competitivo. Além dos títulos conquistados no São Paulo, Muricy também foi campeão no Shanghai Shenhua da China, Náutico, Internacional, São Caetano, Fluminense e Santos. No Palmeiras, foram 34 jogos, totalizando 13 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, com aproveitamento de 49%. Sob seu comando, o Palmeiras anotou 50 gols. Dorival Júnior. Foi contratado em setembro de 2014 para substituir Ricardo Gareca, que comandou o time na reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano, ajudando a equipe a evitar o rebaixamento para a Série B na última rodada. Ele foi demitido em dezembro de 2014, logo após o término da competição. Dorival comandou a equipe em apenas 20 jogos, com 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, somando 38,3% de aproveitamento. O Verdão marcou 20 gols sob seu comando. Dorival Júnior jogou como volante do Palmeiras entre 1989 a 1992. Ele é sobrinho do inesquecível Dudu, um dos maiores ídolos da história do clube. Como treinador, ele foi campeão por Figueirense, Sport, Coritiba, Vasco da Gama, Santos, Internacional, Atlético Paranaense, Flamengo, São Paulo e Corinthians. Oswaldo de Oliveira. Contratado logo após a saída de Dorival Júnior, Oswaldo de Oliveira assumiu o comando em 16 de dezembro de 2014 com a expectativa de reformular o elenco. Ele tornou-se o primeiro treinador a dirigir os 4 grandes clubes do futebol de São Paulo e os 4 grandes do Rio de Janeiro. O ponto alto de seu comando foi a campanha no Campeonato Paulista, onde o time chegou à final, eliminando o Corinthians na Arena Corinthians, mas perdeu o título para o Santos. Ele deixou o cargo em 9 de junho de 2015, devido à pressão por resultados, deixando o time em 15º lugar no Campeonato Brasileiro. Foram 31 jogos, totalizando 17 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, com aproveitamento de 62,4%. Sob seu comando, o Palmeiras marcou 50 gols.
Oswaldo de Oliveira ganhou títulos dirigindo o Corinthians, São Paulo, Kashima Antlers do Japão, Botafogo e Urawa Red Diamonds também do Japão. Atualmente, aos 75 anos, ele está sem clube. Mano Menezes. Mano Menezes treinou o Palmeiras entre setembro e dezembro de 2019, substituindo Felipão. Assumiu com contrato até o fim de 2021, logo após sair do Cruzeiro. Grande parte da torcida organizada protestou contra sua contratação devido à identificação que ele tinha com o arquirrival Corinthians. Ele acabou demitido em 1º de dezembro de 2019, após uma sequência sem vitórias que culminou com a derrota para o Flamengo no Allianz Parque. Em 2022, Mano declarou em entrevista que não deveria ter aceitado o cargo, citando falta de sustentação interna. O estilo de jogo, considerado conservador e similar ao do antecessor Felipão, não agradou à diretoria que buscava novas diretrizes, o que acelerou sua saída. Foram apenas 19 jogos, com 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, somando 64,9% de aproveitamento. O Verdão marcou 29 gols sob seu comando. Além do Corinthians, Mano Menezes também foi campeão pelo Grêmio e pelo Cruzeiro. Em janeiro de 2026, ele assinou contrato com a seleção peruana de futebol para o ciclo até a Copa do Mundo de 2030. Pois é, pessoal, nem sempre um técnico bem-sucedido em um clube poderá ser campeão em outro. Desses 10 nomes, você acha que algum poderia ter engrenado se tivesse tido mais tempo de comando? Deixe aí nos comentários sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Se for possível, hype o vídeo e apoie nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até lá!